Fala galera, tudo bem? Bem-vindo ao canal Supera, mais uma aula aí para playlist de campo elétrico, ok? Essa daí é a videoaula número 6. Nessa videoaula a gente vai fazer alguns exercícios para aplicar um pouco mais os conceitos e as equações de campo elétrico, beleza? Mas antes de começar, corre lá e dá uma curtida no vídeo para dar uma força pro canal. Então vamos aqui comigo na questão número 1, ó. A questão número 1, pessoal, fala o seguinte, ó. Determine o vetor campo elétrico em um ponto P que dista. Esse termo aqui que dista quer dizer que está a uma distância, né? Esse ponto P ele está a uma distância de 20 centímetros de uma carga pontual Q. Qzão é a carga fonte, que não se move. Eletrizada com 8, esse símbolo aqui é um microcoulomb. Então, essa carga Qzão tem uma carga de 8 microcoulomb. Dados Q, que é a constante, vai ser igual a 9 vezes 10 a nona, Newton por metro ao quadrado, dividido por C ao quadrado. Isso daqui, pessoal, é uma unidade de medida da constante, ok? É apenas uma unidade de medida da constante. Então, pegando aqui o pincel, vamos fazer as anotações dos dados que a questão nos fornece. Vamos lá. Primeiro, essa questão fala que nós vamos ter, antes dos dados eu vou fazer a representação, que é melhor. Nós vamos ter uma carga Qzão. Essa carga Qzão, pessoal, ela tem uma carga de 8 microcoulombs, então ela é uma carga positiva. Qzão é positiva. E a 20 centímetros dela, nós vamos ter um ponto P. A 20 centímetros dela, nós vamos ter um ponto P. A questão quer saber qual é o vetor campo elétrico, ou seja, a intensidade do vetor campo elétrico nesse ponto P aqui, ó, tá? Primeiro vamos analisar o seguinte. O campo elétrico gerado nesse ponto é de afastamento ou é de aproximação? O campo elétrico gerado pela carga Q, que é positiva. O campo elétrico gerado pela carga Q, que é positiva nesse ponto, é de aproximação, ou seja, ela é entrando na carga ou é saindo da carga? A carga sendo positiva, o campo elétrico vai ser saindo da carga. Não é isso? A carga não é positiva? O campo elétrico da carga positiva sai. Então, esse é o campo elétrico que a questão quer saber. Tá? E para isso, ela nos fornece alguns dados. Ó. Primeiro dado, o valor de Q. Q vale 8 microcoulomb. Tá? A questão fornece. A carga Q vale 8 microcoulomb. Lembrando para você que 8 microcoulomb é a mesma coisa que ser 8 vezes 10 elevado a menos 6. Porque o microcoulomb é um submúltiplo do coulomb. A questão fornece a distância. Fala que a distância do ponto P até a carga, Qzão, é de 20 centímetros. E aí, lembrando que distância deve ser fornecida em metros. Então, o que é que eu faço? Transformo essa distância em metros, dividindo esse valor por 100. Então, 20 dividido por 100 vai dar 0,2 metros. Ok? E ele nos fornece o valor da constante nos dados de K, que é 9 vezes 10 elevado a 9. Pronto. Tendo tudo isso daí, vamos lembrar que nós vimos na aula 5 que o campo elétrico, quando for dado a distância, vai ser K vezes o módulo Qzão dividido pela distância ao quadrado. Todas essas variáveis da fórmula eu tenho para me encontrar o campo elétrico, ó, porque eu tenho K, que é 9 vezes 10 a nona, vezes Qzão,
que vai ser 8 vezes 10 elevado a menos 6, dividido pela distância ao quadrado. Distância que eu transformei em metros. 0,2 ao quadrado. Ok? Então, o campo elétrico vai ser 9 vezes 8, ó. 9 vezes 8 vai dar 72. Multiplicação de mesma base, repito a base, ó, vezes 10 vezes 10, repito a base e subtrai os expoentes. 9 menos 6, 3. Dividido por 0,2 ao quadrado. É a mesma coisa que ser 0,2 vezes 0,2. Então, isso daqui vai dar 0,04. Tá? Então, vamos só transformar 0,04 em base 10 ou notação científica para que possa simplificar os nossos cálculos. Então, 72 vezes 10 à terceira, dividido, transformando isso daqui em notação científica, ó, a vírgula vai uma casa, duas casas, 4 vezes 10. A vírgula se moveu para a direita. Nesse caso, o expoente ele é negativo. Então, 4 vezes 10 elevado a menos 2, que é a quantidade de casas que ela se deslocou. Ok? Então, o campo elétrico vai ser 72 dividido por 4 dá 18. Divisão de mesma base, repito a base e somo os expoentes. Divisão de mesma base, repito a base e subtrai os expoentes. Subtraindo os expoentes, nós vamos ter, ó, 3 menos 2. Quanto é 3 menos 2? Menos com menos dá mais. Então, 3 mais 2 vai dar 5. Logo, o campo elétrico vai ser 18 vezes 10 elevado à quinta. Unidade de medida do campo, Newton por Coulomb. Ok? Então, esse daqui é o valor do vetor campo elétrico. 18 vezes 10 à quinta Newton por Coulomb. Beleza? Então, essa é a questão número 1. Vamos aí para a questão número 2. Vamos lá, pessoal. Questão número 2. Questão número 2 fala o seguinte, ó. Uma carga pontual Q negativa gera no espaço um campo elétrico em um ponto P situado a 1,5 metros dela. O campo tem intensidade E, que é a intensidade do campo elétrico, sendo igual a 32,5 vezes 10 à quinta Newton por Coulomb, que é a unidade de medida. Determine o valor da carga Q. Tá? Então, como é, professor? Sempre aconselho a fazer a interpretação. Tá? Essa interpretação é o seguinte, ó. Nós temos uma carga Qzão. Essa carga Qzão ela é negativa e a 1,5 metros de distância dela, nós temos um ponto P. Ok? O que a questão quer saber? Qual é o campo elétrico gerado nesse ponto P? Tá? Veja o seguinte, ó, que o campo elétrico nesse caso, a carga é negativa. Como a carga ela é uma carga negativa, isso indica que o campo elétrico é de aproximação. Ou seja, o campo elétrico é entrando na carga, porque a carga ela é negativa. Então, nós queremos saber qual é o valor do campo elétrico nesse ponto. Para isso, a questão ela nos fornece alguns dados. Né? O único dado que ela vai fornecer aqui é que o campo elétrico vai ser igual a 32,5 vezes 10 elevado à quinta Newton por Coulomb. Então, esse é o único dado que ela nos fornece. Tá?
Lembrando, a questão nos fornece a distância. Se ela nos fornece a distância, a gente vai usar a equação campo vai ser igual a constante vezes o módulo da carga dividido pela distância ao quadrado. Ok? Então, vamos aqui iniciar a resolução. O campo elétrico vai ser igual a K. Quem é K? K é uma constante. A questão não fornece nos dados, mas nós sabemos que K, normalmente, no vácuo, ela vale 9 vezes 10 elevado a nona. Vezes o módulo de Q. Quem é Q? Q é o que a questão quer, né? Determina o valor da carga Q. Isso daqui vai ser dividido pela distância que já está em metros, 1,5, tá? Isso daqui ao quadrado. Normalmente a equação é essa. Só que a questão ela já nos fornece o campo, ó. Tá aqui o campo. Então o campo vale 32,5, tá aqui nos dados. Então no lugar de E eu vou colocar 32,5 vezes 10 à quinta. Isso vai ser igual a 9 vezes 10 à nona vezes o módulo da carga dividido pela distância ao quadrado. Quanto é a distância? É 1,5. 1,5 ao quadrado. 1,5 ao quadrado é 1,5 vezes 1,5, que vai dar 2,25. Ok? Então, daqui, ó, eu vou vir para cá, para esse ponto, que fica melhor, tem um local mais disponível para a gente realizar as equações, tá? Então, agora, pessoal, eu vou só pegar essa equação e levar para lá, vai ficar melhor, mais organizado. Então, eu tenho 32,5 vezes 10 elevado à quinta, isso vai ser igual a 9 vezes 10 à nona, vezes o módulo de K dividido por 2,25. Ok? O que eu vou fazer agora? Como eu quero encontrar K, eu vou fazer o meio pelos extremos. Ok? Então, eu vou multiplicar o que está desse lado da igualdade por o que está aqui embaixo. Ó. No caso, todo número é dividido por 1. Então, esse valor vezes 1 que está aqui, né? Vai ficar 9 vezes 10 à nona vezes o módulo K. De Q, perdão, que é a carga. Depois, eu vou pegar 2,22 e multiplicar por 32,5. Isso daí, pessoal, vai dar 73,12. Tá? 73,12. Só olhando aqui na minha colinha que eu já fiz para ser mais rápido na aula. 73,12 vezes 10 elevado à quinta. Ok? Então, o que eu quero descobrir é o valor da carga Q. Então, o módulo de Q vai ser igual a... Quem está multiplicando o Q, que é 9 vezes 10 à nona, passa dividindo. Quem multiplica, passa dividindo. Então, 9 vezes 10 elevado à nona. E esse valor aqui vai ficar na parte de cima, 73,12 vezes 10 à quinta. Então, agora eu vou ter 73,12 vezes 10 à quinta dividido por 9 vezes 10 à nona. Então, K vai ser igual a 73,12 dividido por 9 vai dar 8,12. Tá bom? 8,12. 73,12 dividido por 9 vai dar 8,12. Vezes 10 aqui, ó. Divisor de mesmo número, repete o número, ó. No caso, repete a base, né? 10 vezes 10 dividido por vezes 10. Então, 10. O que eu faço com os números elevados? Eu vou subtrair. Então, vai ficar ó, 5 menos 9. Tá? Repete a base e subtrai os expoentes. Então, o módulo da carga vai ser 8,12 vezes 10. 5 menos 9. 5 menos 9 é o que vale a menos 4.
Então a carga é a carga elétrica, ou seja, o valor dessa carga aqui negativa, está em módulo, por isso que ela ficou positiva, tá? Se tirar o módulo aqui, ela vai ficar uma carga negativa. A questão fala que ela é negativa. O valor da carga Q é o que vale a 8,12 vezes 10 a menos 4 coulomb, né? Lembrando aí que coulomb é a unidade de medida da carga elétrica. Coulomb e os seus múltiplos, ok? Então, aconselho que pause a questão, refaça ela novamente para você aprimorar. Então, vamos agora para o exemplo 3. Vamos lá, pessoal. Aqui nós temos a resolução da questão 3, última questão dessa videoaula. Essa questão é da Universidade Estadual de Goiás, ok? O desenho a seguir representa as linhas de campo elétrico de duas cargas pontiformes. Então, a gente tem esse desenho aqui, ó, carga A e carga B, e aí estão as suas linhas de campo interagindo. Com base no desenho, responda aos itens a seguir. A. Quais são os sinais das cargas A e B? Justifique. Letra B. Crie uma relação entre os módulos das cargas A e B. Ok? Então, vamos aqui fazer a resolução. Na letra A, pessoal, ele quer saber qual é o valor de QA, o valor não. Quais são os sinais? Se essa carga ela é positiva ou ela é negativa. E QB. Vamos aqui. Professor, como é que eu posso saber se A é positivo ou negativo? Aí você vai ter que analisar as linhas de campo, né? Veja o seguinte, ó, QA. As linhas de campo que estão chegando em A ou que estão em A estão entrando ou estão saindo de A? As linhas do campo estão entrando em A ou saindo do A? Estão entrando em A. Então, se as linhas de campo estão entrando em A, isso quer dizer que o campo está entrando. O campo entrando, isso quer dizer que QA é uma carga negativa. B. Os campos elétricos em B estão saindo ou entrando? A gente vê que os campos elétricos, ó, a seta é de afastamento. Ó. Então, o campo elétrico em B está saindo dele. Quando o campo elétrico está saindo, isso quer dizer que a carga é positiva. Aí ele pede para justificar, né? A justificativa é essa que eu falei, ó. O campo elétrico, por que QA é negativo? Porque o campo elétrico dele está entrando. Por que QB é positivo? Porque o campo elétrico dele está saindo. Então você pode escrever isso daí como uma justificativa. Letra B. Crie uma relação entre os módulos das cargas A e B. Que relação é essa? Como a gente está falando em módulo, nós estamos falando em um valor numérico. Nós temos que analisar se a carga de A é maior do que B ou a carga de B é maior do que A. Tá? Como nós podemos fazer isso? Aí vocês vão analisar qual é a amplitude, o tamanho que o campo está tendo. Tá, pessoal? Veja aqui, ó, o campo elétrico de B é muito maior. O campo elétrico de B atinge uma região muito maior do que o campo elétrico de A. Isso quer dizer que o campo elétrico de B tem uma carga maior. A carga de B ela é maior, porque ele está abrangendo uma região maior. Né? O seu campo está abrangendo uma região maior. Já o campo elétrico de A é pequenininho. Ó. Então isso quer dizer que essa carga ela tem um valor, ela tem um módulo, um número pequeno. Porque menor a carga, menor o campo. A carga, quanto maior for, o campo elétrico maior vai ser. Então consegue atingir uma maior região. Logo, nós podemos dizer que a carga de B é maior do que a carga de A. Tá? Quando eu falo carga, estou dizendo o módulo da sua carga.
ok? Então essa é a relação, QB menor do que A. Então é isso, pessoal, a gente segue no fim dessa videoaula. Qualquer dúvida, deixa os comentários aí. Espero que você tenha curtido. Também deixa o like aí na curtida para dar uma força melhor no canal.